A gente tendo, então, um trecho Lula muito enfático nesse ponto, né, Sakamoto? Muito enfático, antes de mais nada, bom dia para Mariana, seja bem-vinda. É muito enfático, né, não tenho dúvida nenhuma, novamente, né, o que a gente comentou, ele tentando se colocar a família que puxa para si o monopólio do patriotismo está sendo antipatriótica, né, como bem colocou a Mari, numa ação direta e primeira, né, por parte do Departamento de Estado, a sanção é contra o próprio Eduardo Bolsonaro. O que o Lula está apostando nesse processo de longo prazo é que se o negócio escalar, deixa de ser. E aí não importa o que o Eduardo Bolsonaro pediu, o negócio começa a escalar. Se a Suprema Corte decidir tomar questionar a decisão dos Estados Unidos, se o governo brasileiro questionar a decisão dos Estados Unidos, e o próprio governo norte-americano, o próprio presidente Trump já disse várias vezes, né, que ele usa, sim, a ideia de bloqueios, tarifas comerciais para fazer geopolítica. Ele, na opinião dele, é a melhor forma de fazer geopolítica. E aí, escalando para esse território desconhecido, né, você sim pode ter tido lá atrás essas declarações do Eduardo Bolsonaro ganhando terreno e virando um problema maior. E aí esse é o grande problema. Se o negócio fica restrito ao Alexandre de Moraes, o bolsonarismo bate bumbo, ninguém chora, ninguém não vai ter grande problema. O próprio Alexandre de Moraes não vai mudar a eventual condenação contra o pai do Jair, vai servir isso para campanha, para alimentar a página de jornal, para a gente, jornalista, ter o que fazer, né? Então a gente vai lá bater matéria sobre isso, tudo isso mais. Agora, se o negócio escalar, aí vai envolver outras instituições da República, pode envolver comércio, pode envolver muita coisa, e aí o bicho pega. De qualquer maneira, é aquilo que a gente estava comentando, né? O Lula está chamando o Eduardo Bolsonaro de antipatriota Eduardo Bolsonaro, que se colocou nessa semana como um possível adversário dele em 2026. Citando tanto o Eduardo, mas no caso o pai dele, Jair Bolsonaro, daqui a pouquinho a gente vai começar a divulgar aqui no UOL os vídeos dos depoimentos que a gente acompanhou nos últimos dias apenas pela imprensa, os relatos da imprensa, das testemunhas na tentativa de golpe aqui do país. Aos poucos a gente vai trazendo esses trechos para analisar com vocês, mas eu queria te ouvir ainda, Mariana, sobre esse day after, para a gente falar aqui ainda na língua dos Estados Unidos, a gente vendo o Lula dizendo de que negociação vai ser o foco, que vão tentar negociar o máximo, mas que vai sim haver uma reciprocidade se essa negociação não for possível. E Lula falando de apelar para instituições internacionais como a OMC. Não é só nesse caso do Brasil, a gente sabe que o Trump não liga muito para as regras internacionais do jogo nesse sentido. Como que você vê do ponto de vista das ações do Trump as possibilidades de resposta a partir dessa fala do Lula? O que pode estar sendo articulado ali nos bastidores? Natália, a gente tem visto uma tentativa de atuação bastante intensa do governo brasileiro aqui em Washington, pelo menos desde aquela declaração do secretário de Estado, Marco Rubio, de que havia uma grande possibilidade, nas palavras dele, de que o ministro Alexandre de Moraes sofresse essa sanção da Lei Magnitsky, que eu mencionava logo antes, na minha primeira entrada. Eles foram a campo para tentar, digamos assim, furar um certo bloqueio ideológico que percebem no governo Trump. A administração Lula não tem muitas portas de contato com a administração Trump e se vê, às vezes, até mesmo um pouco surpreendida pelo ritmo e pela tomada de decisão de Washington em determinados assuntos. O que o governo brasileiro vem dizendo aqui, né? A gente tem ouvido que os diplomatas brasileiros estão dizendo aos seus colegas aqui que seria considerado um ataque à soberania nacional se o ministro Alexandre de Moraes fosse sancionado pela Lei Magnitsky, que é essa mais severa, que é de alguma maneira, como me dizia um especialista na aplicação dessa lei, um professor inclusive da Universidade Nacional da Austrália, me disse que não é exatamente uma pena de morte financeira, como tem dito os bolsonaristas, mas é certamente uma camisa de força financeira, né? Que torna a vida da pessoa sancionada muito difícil. De toda maneira, o que o presidente está dizendo agora é o que os seus diplomatas têm dito, que
que o Brasil entenderia uma sanção ao ministro como um ataque ao Estado brasileiro. E, nesse caso, com possibilidade de respostas duras, né? Com uma possibilidade de respostas mais complicadas. Seria uma ferida importante na relação bilateral desses dois países, que é a relação bilateral que a gente tem de mais longa data, sem nenhuma interrupção, Natália. São 200 anos de relação bilateral Brasil-Estados Unidos. E também tem dito que o processo movido pela empresa de Trump, que controla Truth Social, e pela empresa Rumble, que foi inclusive derrubada do Brasil pelo ministro Moraes, acabou provocando uma resposta da Justiça da Flórida, né? É uma ação contra o Moraes aqui na Flórida, que o acusa de tentar forçar as empresas americanas a tomarem decisões em uma jurisdição que não é a do Alexandre de Moraes, em território americano. O que dizem os diplomatas brasileiros? Que na decisão a juíza disse que não precisaria garantir anteparos judiciais adicionais à empresa de Trump e à Rumble, porque não haveria como Alexandre de Moraes tomar decisões que impactassem essas empresas aqui nos Estados Unidos. Então, os diplomatas brasileiros acreditam que esse argumento dado pela juíza da Flórida diminui aí a força do argumento de que Moraes está atuando para além de suas capacidades e competências e entrando nos Estados Unidos quando lida com as Big Techs, né? Que é o argumento central dos bolsonaristas para pedir a sanção Magnitsky aqui a ele, né? E agora, Natália, eu percebo aqui que existe uma grande tensão. A gente tem ouvido que a análise da sanção Magnitsky a Moraes está já na Casa Branca, no setor legal da Casa Branca, e existe uma expectativa dos bolsonaristas que isso possa se confirmar nos próximos dias. E eu apurei também que a pessoa responsável por tocar esse assunto no Departamento de Estado é a mesma que conseguiu promover o pacote de sanções contra a família Kirchner na Argentina. Então, a gente está vendo aí um processo mais ou menos se repetindo, né, contra o Moraes, mais ou menos um processo que já foi tentado aí em relação a agentes realmente políticos da esquerda argentina, a família Kirchner, que a gente lembra que há alguns meses foi sancionada aqui pelos Estados Unidos já na gestão Trump, Natália. Se reeditando, então, como a Mariana traz aqui para a gente, a parte das possíveis sanções dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. A gente deve ter notícias sobre isso nos próximos dias. Eu vou para um rápido intervalo. Quem está acompanhando a gente na TV, corre lá no YouTube, que a gente continua a discussão por lá. Queria aproveitar dentro do seu comentário, Mariana, para jogar aqui para o Sakamoto um ponto curioso. A Mariana estava falando sobre a pouca articulação política entre Brasil e Estados Unidos diretamente. O Lula, quando estava falando da agenda dele no momento, falando que tem um monte de viagem, de que vai ser bem cansativo e que ele estava, inclusive, analisando se compensaria ou não ir ao G7. Era lá no G7 que ele teria um encontro, poderia ter um encontro, estar ali lado a lado a Trump, né, Sakamoto? Acho que isso foi um destaque também dentro do que o Lula pincelou por lá, mas nesse momento tão crítico seria uma situação. Ele, inclusive, falou sobre o G7 de que ele queria encontrar, na verdade, as lideranças do Canadá para reforçar a amizade com o Canadá quanto às insinuações com Trump. Acabou de ter eleição no Canadá, né? Foi confirmada a manutenção dos liberais no poder, numa virada vergonhosa para os conservadores, exatamente por efeito de identidade reativa com relação ao Trump, né? Agora, é claro que o Lula, neste momento, se ele puder não encontrar com o Trump, ele não vai encontrar com o Trump. Ele falou que não se importa, que ele tiver que encontrar, ele encontra. O Lula não é de fugir de encontro nesse sentido, né? Agora, a questão, acho que eu diria que pode ser que esteja batendo também essa questão de que não é o momento, é melhor deixar negociadores, chanceleres, embaixadores conversarem e dialogarem, né? Mas eu acho que, sinceramente, a questão da saúde dele está pesando um pouco mais neste momento. O presidente Lula teve uma questão, né, recentemente, labirintite, etc. e tal. Ele já tinha tido os problemas com relação aos desdobramentos daquela queda no banheiro, né, que ele teve, né, que acabou levando, inclusive, a ele ter que fazer uma cirurgia depois para tirar a pressão do crânio, né. A idade, ela está pesando nesse sentido. E eu acho
para ele, né, falar isso e culpar, na prática, a primeira responsabilidade sobre isso é a idade, mais do que o não desejo de encontrar o Trump. E culpar a idade para ele neste momento é ruim, no momento que ele está querendo se firmar como candidato à reeleição. Está mostrando, ó, tenho saúde, tenho condições de me manter aqui. Então, digamos que se isso fosse uma justificativa para não encontrar um Trump, é uma justificativa muito ruim. Ó, eu tô cansado, né? É uma justificativa que ele não tá dando, inclusive, para terminar, uma parte dessa coletiva, e ele começa falando isso, ele também para mostrar a saúde pessoal dele. A coletiva não estava nos planos da agenda presidencial. Estava uma reunião com o Sidônio, com o Laércio, o pessoal da comunicação do governo, mas não estava isso. Isso aí foi de repente que foi organizada a coletiva, deu o juntadão ao do jornalista que cobrem o Planalto e ele fez uma coletiva. A gente pode até discutir o porquê, né? Mas isso não estava nos planos.